Boa noite a todos, muito obrigado. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do tema 22, Lei de Justiça, Amor e Caridade, questões 873 a 892 de O Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós nos debruçamos sobre a justiça. O que é a justiça? Como eu devo praticá-la? Como ela foi entregue por Deus a nós através do Decálogo, através dos 10 mandamentos da lei de Deus. E nós terminamos o estudo com um maravilhoso ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, em que resume tudo aquilo que nós espíritas, nós cristãos, nós que cremos em Deus, nós que temos Jesus como nosso modelo e guia, devemos seguir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, nos ensinou o Mestre. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Procurar seguir os passos do Mestre. Procurar obedecer às leis de Deus. Procurar ser justo, fazer o bem, ser honesto, e tudo mais nos será dado por consequência. O amor é o verdadeiro sentimento que nós temos que desenvolver durante as nossas reencarnações, durante a nossa existência na erraticidade, até que nos tornemos espíritos puros. É a única missão que nós temos: praticar o amor. E aprendemos que justiça e caridade são fases do aprendizado do amor. Chega um momento em que nós, pelo nosso aprendizado, pela nossa evolução, começamos a nos preocupar com os outros. Começamos a deixar um pouco o egoísmo de lado. Passamos a reconhecer que não só nós, mas todos têm direito à vida, têm direito à propriedade, têm direito àquilo que tudo que nós também queremos ter. Inicialmente, o que nos sensibiliza é a carência material e as necessidades físicas. Então, quando vemos irmãos nossos passando necessidades materiais ou passando por necessidades físicas, nós ficamos sensibilizados. E, em consequência de nos sensibilizarmos, o ser humano que vive aqui na Terra, esse planeta de provas e expiações, surgiu com uma solução, ou pelo menos com uma medida que no momento pode amenizar algumas necessidades de ordem material. E a essa solução demos o nome de esmola.
A esmola é o recurso que iremos utilizar para amenizar a necessidade daquele que está em carência. Mas, segundo os espíritos superiores, a esmola não é considerada uma solução para os problemas de desigualdade social, nem de desigualdade econômica, para os problemas de carência. A esmola é um recurso quando existe em um grupo social. A esmola identifica a incapacidade desse grupo em resolver os seus problemas. Porque quem recebe a esmola, naturalmente, se sente humilhado. O ato de esmolar é humilhante. Ninguém gosta de ter que pedir ajuda, socorro material, socorro econômico, socorro para suas carências. É uma situação de humilhação. Quando reconhecidamente alguém é inferior a nós, nós não temos nenhuma relação com essa pessoa, com esse irmão, nós não ficamos envergonhados ou constrangidos de oferecer uma esmola. Mas se o caso da esmola, o caso da ajuda, é para um amigo que esteja passando necessidade, nos sentimos desconfortáveis para chegar até nosso amigo e perguntar como é que nós podemos ajudá-lo. Então, nesse momento, é que nós sentimos que a esmola não é a solução para os problemas do mundo. Porque quando praticamos a esmola com alguém que não conhecemos, tudo bem. Quando temos que praticar a esmola com alguém do nosso círculo de amizade, com alguém do nosso círculo familiar, ficamos cheios de dedos. É difícil. Nossa, como é que eu vou oferecer para ele? E se ele brigar comigo? E se ele ficar magoado? E se ele ficar chateado? Isso ocorre porque quando nós estamos em situação de igualdade com nossos irmãos, nós sentimos que podemos humilhar a pessoa. Agora, quando é um desconhecido, raramente nós sentimos que estamos humilhando. Às vezes até ajudamos com o intuito de despachar a pessoa o mais rápido possível. Os espíritos nos ensinam que a sociedade que baseia suas leis na lei de Deus e na lei da justiça deve prover a vida do fraco, sem que ache necessidade de humilhá-lo através da esmola. Uns devem ajudar os outros. Nós estudamos quando falamos das provas de riqueza e das provas de pobreza. A riqueza não é um dom que Deus nos dá para esbanjarmos em benefício próprio e em benefício dos nossos familiares. A riqueza é um dom que Deus nos dá para procurarmos usá-la da melhor forma possível para fazer o bem, para ajudar os nossos irmãos, e não para humilhá-los. A sociedade deve desenvolver recursos para que todos os seus membros, todos os seus participantes tenham direito à instrução,
para que possam conseguir o seu necessário com o trabalho digno, que consigam o necessário de maneira que não sejam humilhados. Sempre que vamos praticar a esmola, precisamos sempre nos preocupar em não humilhar aquele que a está recebendo. E lembrarmos da palavra do Cristo, que a mão direita não veja o que a mão esquerda dá. Ou seja, praticar a esmola sem ostentação, sem mostrar a ninguém que está praticando, sem procurar humilhar a pessoa que está recebendo. Porque na sequência das encarnações, um dia, nós que agora estamos numa situação melhor, também estaremos numa situação de vulnerabilidade. Nós já estudamos durante todo este curso que para seu desenvolvimento, para seu aprimoramento, um espírito precisa passar por todas as situações de aprendizado. Então é bom lembrarmos que numa sociedade que segue as leis de Deus, os incapacitados, as crianças e os idosos são os que precisam do amparo social. No momento, a tentativa de resolver esses problemas através da esmola é louvável. Enquanto a sociedade não tiver condições de prover com dignidade as necessidades dos que estão incapacitados, seja por idade ou por problemas físicos e mentais. A esmola é um dever. É um dever de todos. Aliás, a esmola é um repasse. Nós estamos repassando aos mais necessitados aquilo que nos sobra. Se nós ainda não fôssemos tão egoístas, se não tivéssemos a ganância, a necessidade de acumular mais do que aquilo que é necessário para nós, nenhum irmão passaria por essas dificuldades. Os espíritos nos ensinam que se existe alguma coisa sobrando e nós vamos oferecer isso para alguém, e esse alguém não conseguiu o necessário, é porque indevidamente alguém está com os recursos que não seriam dele. Lembram-se quando nós estudamos, há umas semanas atrás, a respeito da população na Terra, o aumento populacional, em que nós havíamos perguntado, será que Deus errou mandando espíritos encarnarem na Terra, além das condições que a Terra tem para suprir as necessidades desses espíritos? E nesse estudo nós aprendemos o quê? Que não, que os recursos são suficientes. O problema é que muitos estão com recursos que não são dele. Agora, os espíritos nos ensinam uma grande lição. Se alguém não tem porque é ocioso, é preguiçoso,
não quer trabalhar, não quer lutar, é nosso dever instruí-lo, porque esse irmão precisa de orientação, precisa de instrução. Muitas vezes nós ficamos parados com o nosso progresso espiritual congelado exatamente por ociosidade, por preguiça, do jeito que tá bom, eu não quero me mexer. Eu vivo na ilusão de que tudo está bom e vou protelando o meu progresso. Na verdade, eu preciso receber instrução, eu preciso receber orientação para entender que eu preciso seguir o meu caminho. Lembremos-nos que Deus oferece sempre o recurso da instrução para que todos os espíritos possam desenvolver o seu potencial. Mas o primeiro passo tem que ser nosso. Eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho que tomar a iniciativa. Mas vamos nos lembrar que nas leis divinas não existe a esmola. A esmola não é uma lei de Deus. E tudo que conquistamos é de acordo com o nosso esforço e com o nosso mérito, a cada um segundo suas obras. Deus, na sua infinita justiça, não vai privilegiar nenhum dos seus filhos. Todos os filhos de Deus têm que se esforçar, têm que lutar para receber tudo aquilo que ele necessita através de seu mérito. Os espíritos nos ensinam que nós não recebemos nada que não seja devido. E não vamos pagar por nada que não tenhamos feito. Então, tudo aquilo que recebemos é por nosso mérito. E tudo aquilo que nós precisamos passar, aquilo que nós precisamos pagar nas reencarnações, é nossa culpa. É a justiça de Deus, perfeita, na sua aplicação. Enquanto a sociedade não viver as leis morais com naturalidade, a esmola é um recurso temporário e é dever auxiliar, oferecer o necessário, não permitir que as pessoas pereçam por falta do mínimo necessário, pois estaremos apenas repassando aquilo que nos é supérfluo. Quando a humanidade viver a lei do amor, a esmola terá sido abolida dos nossos costumes. Muito bem. Todas as nossas conquistas do espírito, nós já aprendemos que são treinadas na matéria.
Deus se utiliza do princípio da lei da reencarnação para que os espíritos possam treinar na matéria e obter as suas conquistas. E a caridade material é a primeira fase do desenvolvimento da caridade. O primeiro tipo de caridade que nós praticamos é a caridade material. Depois disso, a alma tem que ensaiar a caridade na sua verdadeira expressão. Suportar as pessoas para que se chegue à realidade do amor. Todos nós temos os nossos defeitos, nenhum de nós é perfeito. E nós precisamos suportar uns aos outros. Da mesma forma que as pessoas nos suportam, nós devemos suportá-las. Portanto, o verdadeiro sentido da caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, até que se chegue ao perdão das ofensas, que é a culminância, o desenvolvimento do sentimento de caridade. Benevolência para com todos, praticar o bem para todos. Indulgência com as imperfeições alheias, aceitar as imperfeições dos nossos irmãos. E o perdão das ofensas, que tanto nós pedimos na prece dominical e pouco ainda praticamos. E o que é o perdão das ofensas? O perdão das ofensas é quando nós ampliamos a nossa capacidade de amar. Nós amamos tanto que nós perdoamos. Quando se chega na fase do perdão, estamos muito próximos da angelitude. Quando aprendemos a perdoar, somos quase espíritos perfeitos. Começamos com a justiça, respeitando o direito de todos. A caridade está além do respeito, é uma preocupação com o próximo. Porque nesse momento o sentimento do amor começa a aflorar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridoso é a marca registrada do homem de bem. O homem de bem é caridoso. O amor é a atração para os seres inorgânicos. Para os seres irracionais, o amor se manifesta nas expressões do instinto. Para os racionais, para nós espíritos, o amor é o sentimento, é a virtude dos anjos. O amor é quando o sentimento se fixa na virtude e a matéria não estabelece mais limites ou constrangimentos para se praticar o bem, para se praticar o amor. O amor é a criação, é a vida. O amor é tudo. O amor é a perfeição da alma. A primeira expressão daquilo que será o amor é o cuidado que os animais têm com a sua prole. Nós sabemos que é o instinto,
mas já é uma preocupação com a outra pessoa. A lei de conservação, que nós já estudamos, faz com que o indivíduo se preserve. E pelo menos durante algum tempo, em algumas espécies, enquanto existe a necessidade física, chega-se a grandes sacrifícios para que aquele ser em formação possa desenvolver-se, possa preparar-se para viver por si. Nós vemos isso no reino animal. E nós vemos isso também entre nós, seres humanos. Como a mãe protege os seus filhos, como o pai protege os seus filhos. Ensinam-nos os espíritos que o amor é a lei que rege o mecanismo de todas as coisas. É a lei que faz a vida existir e que garante a continuidade da vida e começa a ser compreendido por todos. Jesus sintetiza esta lição nos dizendo que o amor a Deus e o amor ao próximo é a lei maior. Não existe outra lei. Peçamos a Deus, em sua infinita bondade, que nos ensine a amar, que nos ensine a praticar a justiça, que nos ensine a praticar a caridade, para que possamos ser homens de bem, para que possamos fazer o bem a todos os nossos irmãos, sem segundas intenções, sem esperar reciprocidade. A felicidade de um espírito puro está em poder praticar o amor e praticar o bem aos seus irmãos. Muito obrigado a todos. Aqui terminamos este tema. Agradeço a todos. Aqueles que desejarem, após o final da apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos tirar dúvidas e esclarecer. Muito obrigado novamente. Agora eu passo a palavra à nossa irmã Maiara, que irá nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um domingo, né, que já quero agradecer de antemão a atenção de todos vocês. Hoje nós vamos continuar com um tema que eu venho desenvolvendo há alguns domingos, que é o texto da Gênese, que faz parte do capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, e de forma mais específica, nós estamos fazendo o estudo no texto Sinais dos Tempos. No dia de hoje, nós vamos tentar abordar do item 9 até o item 14. Então, vamos nesse primeiro item aqui, que é o 9, o que ele quer nos dizer. A humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas. É de cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas que se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, esse parágrafo já nos deixa claro que
né, o objetivo final de tudo isso, né, dessa fase de transição, sempre vai ser o bem, o produto disso sempre vai ser um pouquinho mais de felicidade para todos nós encarnados nesta terra e para nossa comunidade espiritual que circunda a terra. É quase que esse trecho, esse parágrafo, nos pede para simplesmente confiar no processo. Apesar de nós não termos esse olhar para o todo, e às vezes tudo parece meio confuso, né? Essa crise de crescimento, a chave para passar por ela com sucesso é realmente nós acreditarmos no processo que essa crise traz para o objetivo final, que é o bem. Essa crise tem algumas características, né? Uma delas, né, é o quanto tempo isso está acontecendo, né? Então, essa gestação que o mundo tem passado, né, para que nós cheguemos à fase de regeneração da Terra, ela vem acontecendo há quase um século. Né? Isso é dito nesse texto da Gênesis e também é reforçado no texto de Obras Póstumas, também da autoria do Allan Kardec. Então, quando nós olhamos para a pandemia, por esse momento atual, até o último século, onde nós tivemos várias guerras, e agora a pandemia nesse próximo século XXI, não é agora que isso está se iniciando, muito pelo contrário, né? Isso vem já há um longo tempo, há um século. Nesse momento em específico, quer nos dizer que nós entramos num ponto mais crucial, um ponto mais de efervescência dessa fase de transição. E isso vai continuar, né? Essa turbulência vai continuar até que nós estabeleceremos novas bases. Então, portanto, vai passar? Vai ser rápido? Quanto tempo vai demorar a pandemia, né? Ou quanto tempo nós vamos nos demorar nesses formatos viciosos, né? Que às vezes nos interpelam tanto na sociedade, né? Que fazem mal tanto a um contra outros. Nós não sabemos o quanto tempo isso vai demorar. Tudo vai de acordo com a nossa capacidade, né? De evolução mesmo e de passar por isso de forma até obter o sucesso. Essa fase de crise, né, essa fase de efervescência, ela afeta nós, os encarnados, de forma muito contundente. Então, quando tem essa desestruturação geral de ideias, de costumes, de hábitos, de como se organizam as nossas relações, a nossa sociedade, as nossas leis. Quando há essa turbulência, isso nos afeta principalmente espiritualmente, mas do ponto de vista mais físico, afeta a nossa mente. E o nosso corpo físico, né, as nossas energias. No livro Obras Póstumas, ele traz um trecho, né, triste, mas nada mais do que realista, de que fala que esse momento de efervescência, os suicídios se multiplicarão, inclusive com as crianças, e que a loucura que jamais terá atingido uma grande quantidade de homens. E que antes mesmo de morrerem, mesmo de desencarnarem, estarão riscados dos números dos vivos. Bom, isso reflete no nosso momento atual, né? Qual é o número de suicídios que vem tendo grande escala e também as nossas debilidades, né? Os nossos adoecimentos mentais, né? Quantos são os transtornos mentais que até as crianças e principalmente os adultos têm desenvolvido. E, às vezes, essas debilidades mentais, elas são tão importantes e tão nocivas que incapacitam aquela pessoa para a vida. Então, ela já não consegue trabalhar, ela não tem uma boa convivência com a família, ela não consegue lidar com a sociedade, então ela se fecha numa redoma
Tal a enfermidade mental. Nós vemos isso todos os dias, né? De que a depressão ou a ansiedade ou qualquer outro transtorno de pânico, né, acarreta os nossos irmãos à nossa volta. Também, como nos atinge os nossos irmãos desencarnados, né? As cercanias espirituais da Terra também estão passando por essa efervescência, nessa crise momentânea da transformação da Terra. O texto, né, da Gênese fala que ficai, portanto, certos de que uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Então, do mesmo jeito que nós estamos abalados, de que nós somos atingidos, os nossos companheiros, conterrâneos, né, desencarnados, também estão sofrendo essa tribulação. Diferente de nós, né, a tribulação que eles vêm sofrendo é justamente no que eles têm das suas riquezas espirituais, né, do que eles já angariaram espiritualmente ou da fragilidade espiritual que esses irmãos ainda têm. Então, aí nós vemos que, principalmente, os irmãos que ainda estão em esferas inferiores, eles têm nessas vicissitudes muito exacerbadas, e isso atinge diretamente os encarnados, porque a nossa relação com o mundo desencarnado, como a doutrina espírita nos desvela, ela é muito mais próxima, né, e contundente do que nós imaginamos ou do que às vezes nós até mesmo trazemos para a realidade. No livro Mundo de Regeneração, agora um livro muito atual, psicografado pelo Divaldo, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz a informação que que espíritos criminosos, cruéis, reencarnaram na Terra há alguns anos para desfrutar de uma última oportunidade de escolher, né, novos comportamentos ou realmente fadar o seu futuro espiritual, que é basicamente o que nós ouvimos falar nos textos, né, de que os espíritos que realmente não decidirem, né, por um novo caminho serão encaminhados para outros mundos para que lá eles possam realmente evoluírem. Então, é por isso que nós vemos nesses últimos anos, nessas últimas décadas, ou podemos até ver no último século, várias personalidades cruéis. Nesse momento da pandemia, quantos feminicídios que nós vemos, né? Tem tido notícias, né, das crueldades com infantos juvenis e assassinatos e tudo mais. Nós podemos trazer aqui uma personalidade, né, que ela traz para a luz um exemplo muito importante, por exemplo, que é Hitler. Se nós estávamos caminhando para um mundo de regeneração, como um espírito como Hitler encarna no último século, né? Então, é justamente por isso, porque como todos nós estamos nessa caminhada para a ascensão, e sem qualquer discriminação, Deus dá uma nova oportunidade para todos nós. Quantas vezes forem necessárias, essas personalidades encarnaram na Terra de novo. Então, é por isso que nós vemos nesses últimos tempos, né, mais crimes, mais situações difíceis, né, de digerir, mas um ponto muito importante disso é que crimes que há anos atrás não eram vistos como tão ruins assim, não tinham efeitos de condenação, eram até mesmo normalizados, no momento atual não mais são. Nós já vemos e nós já temos repulsa diante dessas atitudes, e o que mostra uma evolução da nossa humanidade. Esses espíritos desencarnados, eles têm essa influência grande nos encarnados, e eles acabam também fomentando em nós as vinganças, né?
acabam fomentando em nós as atitudes cruéis. Então, eles conseguem nos influenciar. Então, esse momento atual, né, dessa crise da que a Terra vem passando, ele é um momento que exige muita vigilância, porque o plano espiritual está conosco nessa caminhada, e esses nossos irmãos infelizes ainda ganharam um pouco mais de força para realmente nos estimularem para atitudes criminosas. Então, precisamos ter muita vigilância. O texto da Gênesis também nos fala, em várias partes, né, ele nos traz essa questão do universo. O quanto esse conceito do universo, assim, ele nos tira só do nosso pensamento da Terra, do orbe. Ele fala várias vezes sobre que nós temos vários astros, que nós estamos numa galáxia, que a nossa galáxia está inserida em outros sistemas, e que esses sistemas estão envolvidos em outras constelações de astros. Então, o universo, ele é muito, muito maior do que a nossa consciência pode mensurar. Tem uma história do Chico, né, que uma vez o Chico indaga Emmanuel, perguntando, né, o quão grande era esse universo e o quão extenso era essa obra divina, e que Emmanuel, durante um tempo muito breve, né, estimula uma expansão da consciência de Chico e leva ele, né, para esse montante da obra divina, e Chico pede para voltar quase que imediatamente, porque ele não tinha capacidade de compreensão daquele volume. E várias vezes no texto da Gênesis, ele nos traz essa ideia, né, de forma muito simples, e ainda acredito que muito rasa, mas que está adequada à nossa compreensão, de que os movimentos dos planetas e de todos os astros da galáxia, e tudo que o nosso orbe está inserido, eles exercem influência nos habitantes da Terra, como no nosso caso. Então, ele fala que o encadeamento da solidariedade, das causas e os efeitos, esse período de renovação da humanidade, como tudo leva a crer, as revoluções físicas do globo também estão acompanhados desses fenômenos, né? Nós podemos ver em algumas literaturas, não da doutrina espírita, ou de algumas religiões, por exemplo, hinduístas, que falam muito dos alinhamentos dos planetas, né? Fala da questão dos chakras e o quanto essa questão universal e de quando o planeta está alinhado com o outro daquele jeito pode influenciar na atitude X, Y, né? A explicação que o texto dá ainda é bem básica, mas essa influência existe. Não quero trazer termos esotéricos aqui, não é essa a minha intenção, mas os espíritos deixam claros que tudo que nos circunda, esse universo, a nossa galáxia, também nos influencia. Ok. Então, essas são basicamente algumas características desse processo de crise ao qual nós estamos inseridos neste momento, ok? A partir desse processo de crise, que tudo vai dar certo, tudo vai acarretar para o bem, o texto nos pede para que nós tenhamos olhos no futuro. Na seguinte estrofe. É no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, para o futuro, mais do que para o presente, ditosos os que daqueles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitosos que deles aufirão. Bom, então nós espíritas, nós temos esse alerta, né, esse lembrete nos dado
depois desse texto, de que nós estamos passando por esse momento de efervescência. Porém, a doutrina espírita nos esclarece os acontecimentos e nos deixa a par do que essa existência do mundo espiritual, da multiplicidade das existências. Então, tudo isso nos traz uma riqueza de conhecimento e também nos alicercia de forma preparatória para o enfrentamento desse momento de transformação da Terra. Esse cabedal de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos sustenta. Porém, isso não nos coloca numa posição de privilegiados. Né? Às vezes nós olhamos as informações da doutrina espírita como, olha, eu sei o que a religião X ou Y não sabe, então nós conhecemos, nós temos textos reveladores. Nós não somos privilegiados. Mais do que isso, nós passamos a integrar um posto de maior responsabilidade com o processo, né, evolucional da Terra e no apoio e amparo dos nossos irmãos. No livro Obras Póstumas, o Kardec nos fala que o que nós temos nesse momento, os espíritas temos, os adeptos da doutrina espírita têm nesse momento, é um posto de honra que vós mesmos solicitastes. Então, Deus não nos privilegiou e não nos escolheu. Fomos nós que nos colocamos à disposição para o trabalho, e do qual é preciso que vos mostreis dignos pela vossa coragem e pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. É o que eu basicamente disse na nossa reunião passada. Não adianta eu estudar a doutrina espírita se eu não colocá-la em prática, se eu não sustentar todo aquele alimento, se eu não produzir daquilo na minha sociedade ou na minha volta. Então, eu preciso ser esse ser transformador. Eu preciso ser esse ser atuante dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. E nesse caso, né, de trabalhar para o futuro, principalmente é ter a paciência para esse momento de crise, tranquilizar o irmão que talvez não consiga conceber essas informações e realmente ser esse ponto de calmaria e simplesmente pensar que tudo vai passar, como o Chico diz, e que o final vai ser para o nosso bem, vai ser para a nossa felicidade. As mensagens dos espíritos que nós recebemos, nesse meio tempo apareceram várias, né? O texto fala o seguinte: a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados, que veem a fim de que tem de todas as coisas, tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Então, nós já vimos ao longo desse estudo desse texto que existe toda uma falange, né, que Deus tem colocado à nossa volta para nos amparar nesse processo que a Terra passa. Toda uma falange de espíritos. E, vez ou outra, esses espíritos trazem novas informações sobre o que tem se feito, como está se dando esse processo. Mas isso não tem nada de miraculoso ou tão de premonitório. Eles só têm uma visão acima de nós, dos acontecimentos. Nesse livro também, No Mundo de Regeneração, no rumo do mundo de regeneração, há um relato de que no mundo espiritual, em meados da Segunda Guerra, né, ouviram-se clarins nos céus, que basicamente anunciava esse novo processo, né, nessa crise de crescimento no qual a Terra estaria entrando. Então, essas mensagens nós temos que receber com critério, é claro, visto que nós sabemos que, infelizmente, irmãos infelizes têm atentado contra o cristianismo e contra a Boa Nova, porém, as que realmente se confirmam,
elas são só um amparo da espiritualidade, não devem ser vistos como qualquer mensagem profética, e simplesmente como um relato de orientação. Os movimentos de mudança. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passam todo o ser individual, com a diferença de que umas se realizam ano a ano e outras século a século. Um ponto legal dessa questão, desse termo muito legal que fala que é o ser coletivo, isso já é tão pautado e já é conhecido por nós encarnados, que ele é uma ciência já aplicada na humanidade. Essa ciência, por exemplo, ela foi transformada num software, esse software é americano, que ele basicamente rastreia, né, todo o algoritmo do que as pessoas estão falando nas redes sociais. Então, toda reportagem, todo um Twitter, quando eu mando e-mail, mesmo sendo particular, para um amigo, um familiar, então ele mede essa temperatura do que está sendo conversado por todos nós, ou no caso, né, pela população americana, e ele consegue prever movimentos sociais futuros. Então, esse software ele consegue ver se a temperatura é pessimista, se ela é positiva, quais assuntos que estão sendo abordados nessas redes sociais, o que as pessoas estão discutindo. A doutrina espírita, ela nos traz a questão do mundo espiritual, ela nos desvela o mundo espiritual. Então, o que nós temos que pensar desse ponto de vista doutrinário é o quanto nosso pensamento, né, esse pensamento que não é externado, que ele não pode ser medido por esse algoritmo, ele também influencia nesse consciente coletivo. Portanto, se eu estou expelindo pensamentos inferiores, eu posso influenciar o meu conhecimento, esse consciente coletivo para baixo, para negativo ou para positividade. Pensando no ponto de vista até de um microambiente, eu posso mudar, né, a energia da minha casa dependendo como eu chego nela. Se ela estava equilibrada e eu trago pensamentos inferiores, eu posso desestabilizar todos os que moram comigo e a energia do meu lar. Mais uma vez, a vigilância é importante aqui para que nós contribuamos para essa consciência, né, coletiva. Apesar de nós sermos seres individuais, o que nós fazemos impacta num todo. Isso é muito importante. É para realmente nós abandonarmos esse conceito de individualização que a sociedade vem trabalhando de forma tão contundente em cada um de nós. Não, você não é sozinho, o que você faz não influencia só na sua vida, impacta, impacta na sua cercania. Então, pense melhor nas suas atitudes e nos seus pensamentos. Opa, vamos voltar aqui que tem mais uma estrofe. É, então, um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e a qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza à medida que se restabelece a calma e a se torna definitiva. O texto aqui da Gênese, ele traz novamente aquilo que a gente trouxe bem no começo do estudo, que existem dois movimentos de mudança, né? Que um é mais lento, é ao longo de cada dia, né? De cada escolha de todos nós e da humanidade, da nossa sociedade, e outro que vem de forma mais contundente, né? Por exemplo, o caso da pandemia, né? Esse é um movimento mais brusco, mais contundente, né? Que é realmente... Por que esses movimentos contundentes existem? A humanidade, como o texto diz, ela já vem nesse processo de mudança há um século. Só que ainda existem muitas resistências. Então,
para enfrentar essas resistências, né, para arrebentar essas barragens de resistências, vem esses movimentos mais contundentes, evolucionais, para que realmente as mudanças se instalem na humanidade. Porém, apesar desses movimentos contundentes, o que o texto sempre nos reforça é que tudo acontece de forma gradual. As gerações, elas vão trocar, né, a sua tônica gradualmente. À medida que vão desencarnando espíritos mais resistentes, vão encarnando espíritos mais evoluídos. E aí, à medida que isso vai passando, a Terra vai se estabilizando. E o mundo de regeneração vai se fazendo cada vez mais presente. Bom, o novo mundo. Aquele que viva bastante para abranger com as vistas essas duas vertentes da nova fase, né? Essa vertente mais lenta e, no momento, a pandemia, que é uma vertente mais contundente. Parecerá que o mundo novo surgiu das ruínas do antigo e que, com o efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias em que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar às novas ideias e que desabrocharam a geração que se ergue. Basicamente é o que eu acabei de dizer, né? Essas ideias, elas vão ganhando espaço, ganhando tônus, e quando nós nos damos conta, tudo mudou. Vamos fazer uma analogia. Pensa rapidinho, por exemplo, depois de tudo que essa pandemia nos trouxe, tanto do impacto moral quanto do impacto tecnológico, e o impacto tecnológico, ele é imenso. Vamos relembrar que a gente está em Marte, fazendo expedições com robô, e nós acabamos de descobrir uma nova partícula que vai explicar uma quinta lei da natureza. Então, olha só essa culminância tecnológica imensa que nós estamos nesse momento, e todo esse estopim que a pandemia está trazendo para as nossas questões morais e a velocidade que as coisas vêm acontecendo. Pensa daqui 30 anos. O que será a nossa sociedade? Quais são essas mudanças que vão se colocar? E, principalmente, daqui a 30 anos, nós vamos ter, né, encarnados uma geração nova, amadurecida, pronta para cumprir, né, com o seu papel na sociedade, já pensando que aí nós vamos ter um adulto, né, um adulto amadurecido, que já desenvolveu intelectualmente, que já desenvolveu moralmente. Então, nós vamos ter essa geração aí pronta para atuar na sociedade. Imagine quais serão as mudanças. Como será essa sociedade do futuro? E eu estou falando do futuro próximo, de 30 anos. Né? Sendo que a espiritualidade deixa muito claro que a gente não sabe quanto tempo demora os períodos, tudo depende das reações da humanidade diante das transformações. Mas isso é muito breve, alguns de nós veremos essas transformações, então isso nos dá muita esperança. E principal, no Obras Póstumas fala que o velho mundo, né, esse mundo de preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, ele está com os dados, né? E que cada vez só se vê destroços disso. E que tudo acabará numa geração em geração que erguerá um novo edifício. O que esse estrofe quer nos dizer? Que não vai ser fácil. Essa transformação, apesar de ser lenta, gradual, né, de ser muito cuidada pela espiritualidade, por Deus nosso Pai, vai ser difícil. Ela vai precisar de que nós empenhamos as nossas melhores energias nesse momento tão importante dessa fase da nossa Terra. Mas que isso vai se consolidar e todo o planejamento divino vai se concretizar. E por último, pessoal, chegados os tempos, né? São chegados os tempos, basicamente quer dizer que nós atingimos a nossa maioridade terrena, nossa maioridade evolutiva, nós estamos a caminho dela. E aí o trecho da Gênese fala o seguinte: é um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade.
da adolescência, chega ao estado viril. O passado já não pode bastar as novas aspirações, as novas necessidades, ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, não mais se deixa levar às ilusões nem fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. Um bom exemplo disso é, no momento crítico da pandemia, onde não se existiam mais leitos, eu podia ser a pessoa mais abastada financeiramente. Se eu tivesse pela Covid e precisasse de um leito, não importava a minha classe social ou o quanto de dinheiro que eu poderia ter, não havia leitos. Eu não conseguiria interferir nisso, né? Pensando do ponto de vista que as pessoas agem corretamente. Então, as leis, né, que são pautadas em quem tem mais influência social e mais dinheiro, não mais vão ser suficientes para gerir a nossa sociedade, as nossas relações. Então, temos que ter paciência e sabedoria para segurar a onda nesse período de instabilidade. Principalmente nós espíritas, precisamos pregar pelo exemplo. Não é divulgando a doutrina espírita, que nós seremos a doutrina do futuro, que é para as pessoas virem para os nossos conhecimentos, que eles vão se salvar. Não é isso. Né? Tem a célebre frase que foi atribuída ao Francisco de Assis, né? que é pregar o evangelho, se precisar, por palavras. Então, nós temos o dever de dar o exemplo, de colocar na prática todos os desígnios cristãos. E ter a paciência de que os moldes conhecidos no passado, do que nós vimos até hoje, eles não mais se encaixam. Então, essa sensação de estarmos perdidos, estarmos sem base, é sentida por todos nós em algum momento, né? Recuperemos essa base no estudo e na oração. Então, essas novas necessidades, essas novas aspirações, está baseado de que não existe mais só a nossa conquista material, de que nós precisamos ter essa relação mais próxima com o mundo espiritual e com os seus conceitos reais. E aí eu termino no que o texto fala, que o túmulo já não vai ser mais visto como o final, como onde tudo se finda, muito pelo contrário. Nós vamos ver todas essas questões espirituais e principalmente essa correlação da reencarnação, da multiplicidade das existências, e que aí teremos novos conceitos para a nossa sociedade e vida. Eu agradeço a atenção de todos, termino esses itens desse texto por aqui e peço aqui que um dos nossos irmãos faça a oração de encerramento desse primeiro momento. Obrigada.